Muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigada aqui pela presença, tudo bem? Oi, gente, obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Oi, Dri, oi, Sinara, oi, Renato. Ô, Felipe, diga. Não é que eu não gosto de você, você sabe que eu tenho imenso carinho por você. Mas eu vou ter que sair. Eu fiz o Fala Rovai antecipado. Hoje, em geral, eu faço no final do programa. Eu acho que é pessoal, viu? Não, porque não dá para ter dois de bonés na live. Exatamente. É só um. A cota do boné foi excedida. Exato. Mas obrigado por ter aceitado, ter vindo. Aliás, num dia quentíssimo. Você não sabia que ia ser tão quente assim, né? Eu estava vendo a entrevista do Marcos Duval e acho que tem algumas conclusões ali, inclusive uma hipótese do que eu acho que é efetivamente, mas depois não, começa por isso que aí eu fico... eu quero saber também. Gente... Eu assisti tudo, fiquei na lupa ali. Primeiro ele negou que vai renunciar, claro, alegou que não poderia deixar a sua equipe. Então, foi no calor, estava óbvio que ele não ia renunciar, perder foro privilegiado, etc. Depois disse que não houve coação do presidente, que o presidente só ficou assistindo o Daniel Silveira sugerir que ele grampeasse o Alexandre de Moraes. Seria, no mínimo, um crime de prevaricação, mas ele disse que não foi nada. O presidente só estava ali e aí ele disse que talvez fosse um golpe de inteligência do presidente e ele, como membro da SWAT, referendaria isso. Essas viagens loucas. E, por último, isso é que me parece o ponto, é a minha hipótese, Renato. Ele foi cobrado por uma repórter sobre o que ele poderia entregar ao ministro Alexandre de Moraes como prova. Se havia as mensagens com o Daniel Silveira, essa troca de mensagens, algum print, alguma coisa. Ele falou que tinha várias provas, mas que ele só faria isso numa CPI, que ele precisaria abrir uma CPI para fazer isso. E daí vem a minha hipótese. Eu acho que essa gente quer fazer uma CPI de uma coisa para evoluir para outra, aquela velha máxima, que é um lugar comum que a gente sabe, que com a CPI a gente sabe como começa, mas não como termina. A gente tem esse clichê, mas acho que eles querem ter o controle de uma CPI no Senado. E isso pode acontecer, tiveram 32 votos ontem, precisam de 27, e pode acontecer de uma minoria ter o controle de uma CPI, como aconteceu na CPI da Covid, que era a oposição ao governo Bolsonaro. Acho que pode ter uma hipótese aí, ele pode estar querendo forçar isso, uma CPI em acordo com alguém. É só uma hipótese, Renato, mas pela fala dele, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Achei que ele estava querendo forçar isso e talvez até consiga fazer isso com os 32 votos que o Marinho teve ontem. E fica muito claro porque ele fez campanha para o Marinho. Ele se empenhou, mesmo que ele tenha abraçado o Pacheco ontem, isso é uma besteira, é um detalhe. Essa é a minha hipótese. Agora, concordo com tudo que eu ouvi você falar um pouco antes. Criminoso, Bolsonaro é criminoso, Alexandre, o Daniel Silveira é criminoso, Marcos Duval é criminoso, e essa gente tem que ser punida, tem que ser presa mesmo. É isso, não tenho dúvidas. Agora, para mim, a estratégia é essa, é forçar uma CPI. Muito bem, é uma hipótese bastante razoável mesmo. Eles querem uma CPI no começo do ano. Eu vou ter que deixá-lo, gente. Porque aí eles sequestram a pauta, Renato, eles sequestram a pauta do país. Então não se fala mais em fome, não se fala mais em Yanomami, não se fala mais em genocídio, não se fala mais em fome, em nada, vai se falar em CPI. A CPI sequestra a agenda do país. Mas as assinaturas, Felipe, as assinaturas, né? Eles podem até ter assinaturas, mas depende da vontade do presidente do Senado a abertura da CPI, né? Nem sempre, né? Vamos lembrar, Sinara, que do ano passado o presidente não quis, mas recorreu ao Supremo e o Supremo disse é prerrogativa constitucional ter 27 assinaturas, que é um direito da minoria abrir uma CPI. Então, isso aí independe do presidente Pacheco. Já existe jurisprudência. Já tem jurisprudência para isso. Gente, beijos. Vai lá, Rovai. A gente segue aqui com o Felipe Pena e mais tarde a gente recebe o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que também vai falar sobre a reeleição do Arthur Lira na Câmara. E eu queria trazer, olha só, você falou dessa CPI, e saiu aqui na Mônica Bergamo que o Renan Calheiros vai convencer o Lula de uma CPI para investigar os Bolsonaro e os militares golpistas. Então, assim, como que fica para entender? É interessante para o governo? Aí vai perder só o controle de pauta ou pode levar a uma prisão ou
a ter os responsáveis punidos. Será que o Lula vai ser convencido disso, ô Felipe? Eu acho que não preciso, o Renan está equivocado. Não precisa de CPI para prender ninguém. O judiciário está atuando. O Alexandre de Moraes está à frente. O STF está muito avançado nas investigações. O CPI só atrapalha, pelas razões que eu já mencionei, porque a CPI sequestra a pauta nacional. Vão ser 6 meses com cobertura ao vivo de todos os canais de notícias, só falando de CPI. Só falando de CPI. E pior, ela pode desvirtuar o assunto. Pode acontecer qualquer outra coisa, eles podem já ter um plano para isso, inclusive, para inserir alguma petição no meio desse assunto da CPI e mudar o foco, mudar o rumo. Então passa a não ser os militares e nem a ser os golpistas. Passa a ser, por exemplo, uma fake news de uma suposto corpo mole do governo federal para os atentados de 8 de janeiro. Tudo isso pode acontecer, né? Uma forçação de narrativa dentro de uma CPI. O Renan Calheiros é muito experiente para escorregar numa casca de banana dessa. Não entendo por que ele está escorregando nisso. A Justiça já está punindo, o STF está ativo, então a CPI só interessa à oposição, só interessa a esses fascistas que invadiram a Praça dos Três Poderes no dia 8. É a eles que interessa isso, porque punição eles já estão tendo. Hoje o Daniel Silveira foi preso, está lá. É cadeia. Bolsonaro vai seguir o mesmo destino. Marcos Duval vai seguir o mesmo destino. Então, o que eles querem é ter uma CPI para confundir todo mundo. E aí eles tentam se livrar dessa prisão que, volto a dizer, é iminente. É iminente. Isso vai acontecer. Você não acha possível que ele esteja querendo se antecipar a um processo de cassação, Felipe? Também é possível. Mas aí se ele, por exemplo, for membro de uma CPI, ele foge a esse processo de cassação. Porque ele vai dizer, vocês vão me caçar agora, porque eu estou numa CPI investigando? Né? Ele meio que se blinda. É uma espécie de blindagem. Entende, Sinara? É tudo muito estratégico. Eu venho estudando esses grupos bolsonaristas há 5, 6 anos. Os assuntos eles são muito bem pautados e tem sempre uma direção. A tropa segue unida. E eles vão unidos na mesma direção do agendamento público. Um exemplo disso foi a última semana. A última semana só se falou em Rogério Marinho. A tropa segue unida pelo gabinete do ódio. Tinha até fake news de contagem. Então, um dia ele tinha 27 votos, no outro dia 28, 29. Ontem ele já tinha 43, 44. Era a fake news. E a imprensa caiu nisso. Veja só. Tanto a imprensa tradicional, as grandes emissoras, a mainstream, foram lá dizendo, olha, a eleição vai ser dura, Marinho chega perto, vai disputar com Pacheco. Isso foi uma ficção, uma fake news construída nas redes sociais bolsonaristas durante uma semana. E foi passo a passo. Foram sequestrando a pauta a tal ponto que as próprias emissoras, as grandes emissoras, acabaram caindo nessa e comentando isso. Vi comentaristas experientes que contam votos no Senado caindo nessa, que a eleição ia ser dura. Eu disse aqui na Fórum, e disse na CNN também, que o Rogério Marinho ia ter em torno de 29, 30 votos, porque eu tinha feito a contagem. Eu tinha contado, inclusive, com a traição do senador Romário, porque vocês vão lembrar que o senador Romário aqui do Rio de Janeiro foi traído pelo Bolsonaro, ele era o candidato do PL, e o Bolsonaro postou um vídeo dizendo que apoiava o Daniel Silveira na véspera da eleição, que não podia nem ser eleito, mas foi candidato a senador pelo Rio de Janeiro. E teve o Romário não o voto. Né, Felipe? Daniel Silveira teve 1,5 milhão de votos, né? Tem isso também. Então, foi uma narrativa toda falsa, construída, mas comprada por muita gente. E aí, uma semana se falou nisso. Esse é sempre o meu medo. E quando eu tenho oportunidade de mandar recado para o Paulo Pimenta, ministro da SECOM, eu sempre mando esse recado. Ministro, é urgente que essa criação do gabinete do amor seja o mais efetiva possível e rapidamente. E tem que seguir a mesma estratégia do gabinete do ódio, só que com verdade. Porque a gente tem verdade para contar. Tem aí genocídio, tem os Yanomamis realmente do jeito que a gente viu. É uma condição humana lastimável. Tem a situação da economia, tem a situação da fome. Então tem que todo dia botar isso na pauta e não ser sequestrado por ela e ficar reativo. Mas para isso falta um profissionalismo ali na SECOM. Ouvi que o Pimenta convidou o João Brant para essa área. É um nome excelente, mas está lento.
Eu venho sempre cobrando, sempre que eu posso, eu cobro o ministro Paulo Pimenta. Paulo Pimenta, de novo aqui, estou cobrando. Tem que ser ágil. Essa equipe, João Brandt, tem que estar na rua no sentido amplo do termo, né? Quer dizer, tem que estar combativa já, agora, para não cair mais ágil, né? pauta. Tem que estar mais isso, Sinara. Tem que ter agilidade de combater essa pauta. A gente não pode ficar refém da pauta bolsonarista. E eles continuam agendando o debate público. Eles sabem tudo de teoria do agendamento. Eles sabem como fazer. Eles formatam, escolhem, priorizam e não se dispersam. Não se dispersam. A gente pesquisa mais de 100 grupos, aqui na UF, na UFRJ e na UERJ. E todos eles fazem isso. É uma troca unida. Então, o Gabinete do Amor tem que fazer a mesma coisa ao contrário, mas também com essa disciplina, com união. Então, hoje, qual é a pauta? Hoje, ontem, por exemplo, nos nossos grupos, a pauta era Bolsonaro vai fazer palestra em ambiente nazifascista. Foi o que a gente... Porque é verdade, é uma verdade. Ele vai dar palestra no mesmo lugar onde, no ano passado, manifestantes nazistas estavam com bandeiras lá, com a suástica, com a SS. É o mesmo grupo, é o mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Então, mostra a proximidade, mais uma vez, do Bolsonaro com o nazifascismo. Essa deveria ser a pauta, a nossa pauta. No entanto, a gente foi sequestrado pelas chances de Rogério Marinho vencer o Senado. É isso, e a gente só falou nisso. Essa foi minha reclamação lá para o Miguel do Rosário, quando participei do programa ontem. Desculpa, agora, Adri. Felipe, nessa questão dos Yanomamis, o governo federal acertou ao trazer a pauta, né? Porque era o Lula indo lá, ele criou toda, né, a notícia, todas as atenções ficaram voltadas por uma semana, pelo menos, aos Yanomamis. Isso foi um acerto, né, de comunicação do governo? Foi um acerto, é a verdade, mas faltou o Gabinete do Amor. É isso, faltou alguém que entenda como funciona para isso permanecer na pauta. Não ser substituído, por exemplo, pela eleição do Rogério Marinho, porque ela não existiria. E o Rogério Marinho tinha que ser coberto da mesma forma que foi o Lira. Favas contadas. É o Pacheco que vai ganhar no Senado. Então não é a não notícia. Como o Lira foi a não notícia. Favas contadas. Ninguém se interessou pela eleição do Lira. Todo mundo estava sabendo. Então o Gabinete do Amor funciona assim. Ele funciona estabelecendo a pauta e replicando nos grupos de pressão, nos grupos de opinião, em perfis que são formadores de opinião, como a Sinara mesmo, pessoas que vão fazer isso, dizer, olha, gente, o que a gente vai discutir hoje? E vamos discutir unido para ter a pauta na nossa mão. Você tem razão, Dri. Pautou, mas pautou na grande imprensa com bastante eficácia, porque está acontecendo, é verdade. Agora, tem uma porção de pauta aí que a gente precisa colocar, né? Quem são as 33 milhões de pessoas que estão passando fome? Vamos fazer essa matéria, assim como a TV Globo foi lá na aldeia Yanomami, mostrou Sônia Abride abraçando uma criança, aquela imagem é de arrepiar mesmo, né? É uma imagem que emociona todo mundo. Agora, existem milhões de crianças na mesma situação nas grandes cidades brasileiras. Tem que ir em uma dessas cidades e mostrar por que elas chegaram nessa situação. Há grupos de extermínio tentando matar essas pessoas nessas grandes cidades. Incomodam, né? Grupos nazifascistas. A gente sabe o que acontece. Então a gente tem que pautar. E para pautar, esse Gabinete do Amor tem que funcionar. E tem que ter gente lá com o João Brandt e com o Paulo Pimenta que entenda esses mecanismos. E tem muita gente em várias universidades que pode ajudá-los. É isso que eu estou reivindicando. Não estou falando de mim, não. Né? Eu não tenho a menor intenção de sair daqui. Tem muita gente boa, em Brasília, inclusive. E tem que estar atento, como quando o Paulo Pimenta foi indicado, a minha preocupação que eu demonstrei aqui publicamente é que tem que estar conectado com o que há de mais moderno no mundo. Tem que estar antenado com o que está se fazendo de mais moderno no mundo, de combate às fake news, a esses grupos de WhatsApp, essas organizações criminosas que estão atuando nos subterrâneos da política
pelo menos desde 2014, né, Felipe? Pelo menos desde 2014 existe um movimento nos subterrâneos das redes sociais, porque não é nas redes sociais, é nos subterrâneos das redes sociais. A gente não vê eles na luz do dia, né? Claramente na luz do dia. E eu acho que tem outro ponto também, Felipe, que o novo governo tem que estar atento e que tem que ser inovador, em alguns aspectos, né? Eu, durante as férias, até vou escrever sobre isso, me preocupei muito com um vídeo da secretária dos Estados Unidos para a América do Sul sobre a questão do lítio, né? A questão do lítio, que a América do Sul, segundo ela, 60% do lítio do planeta estão na América do Sul. Isso não só um combustível para o futuro, né? Porque é ele que faz os carros elétricos, né? O interesse do Elon Musk em golpe na Bolívia, o que é que move o Elon Musk no interesse em apoiar a extrema-direita no Brasil, né? A gente precisa criar uma secretaria para isso. Uma secretaria que junte o Ministério da Economia, o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Para poder colocar, já estabelecer uma postura soberana em relação a isso. Né? Uma postura soberana em relação a isso. Porque não vai ser só o governo dos Estados Unidos que vai patrocinar golpes. As grandes corporações interessadas nisso também vão querer patrocinar golpes. Eu tenho até uma proposta para isso, Sinara, que é um pouco arrojada, mas acho que tem que ser feita. Eu acho até que a ABIN tem que ter menos policiais e militares e mais pesquisadores, investigadores, em funções DAS. Coloca um pesquisador sobre o lítio lá para entender o assunto e saber Exato. Como essas redes funcionam. Coloca um pesquisador sobre redes sociais bolsonaristas. Coloca lá na ABIN para ter poder de investigação, porque eles são investigadores, às vezes, muito melhores nessas circunstâncias do que um policial federal. E ele passa a ter esse poder de investigação, que não é um poder de polícia, mas é um poder de formulação de inquérito. Ele tem um poder de formulação de inquérito como pesquisador. Então, era a minha sugestão para a ABIN desse governo também. Para que ter tanto militar? Para que ter tanto policial federal? Se a gente já tem uma Polícia Federal, já tem outros órgãos de investigação, tem que ter também. Mas tem que ter menos. E ter mais pesquisadores na própria ABIN desses assuntos. Um deles, o lítio, que você mencionou, e outros assuntos que a gente precisa. E isso também ajudaria a desaparelhar a ABIN do jeito que ela está, com militares bolsonaristas e policiais bolsonaristas, e traria mais efetividade para os assuntos que realmente interessam ao país, como esse que você mencionou. Então, são 2 pontos. O ponto é pressionar o Paulo Pimenta, que é um grande ministro, é uma grande figura política, é alguém que eu prezo. Acho que todos nós temos admiração pelo Paulo Pimenta, viu, deputado, das ministras. Não é nenhuma crítica pessoal, é só a nossa ansiedade de querer ver funcionar esse gabinete do amor. Então, o senhor tem que tomar uma atitude para ganhar a narrativa, para ganhar a pauta contra o gabinete do ódio. O senhor é governo, tem a máquina do governo, use-a, porque está usando para a verdade. Então, usar para a verdade é legítimo. Não é como o gabinete do ódio que usava para fazer fake news. Use a máquina para dizer a verdade, mas com efetividade. Então, é isso. Ponto 1 é Paulo Teixeira. Ponto 2 é a BIM. Então, é GSI. Ou não sei nem se a BIM vai ficar no GSI. Tinha até uma proposta de tirar do GSI e ir para a Casa Civil. Então, tem que ver ou o ministro do GSI ou o ministro da Casa Civil. Substitua alguns militares e alguns policiais federais por pesquisadores de determinados temas, como o lítio, que a Sinara sugeriu. Porque para que essas pessoas, com suas pesquisas, tirem conclusões, essas conclusões produzam relatórios e esses relatórios embasam inquéritos legalmente, porque vem da própria BIM, vem de uma investigação legal. Essas são as minhas 2 sugestões imediatas para o governo. Porque senão a gente vai perder no campo da comunicação, no campo da narrativa, e a gente perde o governo. Essa é a gravidade, Sinara, porque é assim que a extrema-direita opera o tempo inteiro. Então é preciso haver uma inteligência para essa reação nesses 2 setores. A Paula está lembrando aqui que, inclusive, eles levaram essa estratégia para dentro do Palácio do Planalto. Tinha até uma estrutura chamada de aquário,
que era uma sala dentro do palácio com equipamentos modernos, que é pessoas já lá especializadas e focadas na disseminação de notícias falsas, né? Então, ou seja, partia de dentro do Planalto. O Pimenta teve aqui na semana passada, ele foi bastante cobrado aqui, inclusive a comunidade mandou perguntas, o que ele falou que a nomeação, tudo saiu somente no dia 24 de janeiro, até então ele não tinha ninguém, não tinha equipe, então a gente está falando também de uma estrutura aí de uma semana, né? Então, mas é urgente, concordo com vocês, assim, a gente não pode ver a esquerda está vendo a pauta ser sequestrada, né? Toda hora desmentindo ou falando, né, de Bolsonaro, de tudo, e inclusive medidas desses 30 dias de governo teve a ação do Yanomami, mas outras acabaram passando despercebidas aí pela maioria da população, né? Não sei se vocês concordam, né? As medidas... Concordo, isso passa despercebido, porque por mais que eu, você, até a Sinara, que tem muito mais seguidores do que eu, por mais que a gente proponha uma pauta, eu proponho no meu Twitter, eu tenho só 40 mil seguidores, né? É muito pouco. Eu tenho, e tenho os outros pesquisadores, nós da universidade, temos poucos seguidores, não somos pessoas midiáticas. Então a gente consegue só difundir no nosso nicho aquela notícia. Se isso for sistemático, profissionalizado, no aquário do bem, né, no Palácio do Planalto, no aquário do amor, é outra efetividade, vocês concordam? Porque aí nós vamos entender o que está acontecendo, eu, Sinara, você, Dri, vamos replicar aquela informação. Aí vai passar a funcionar, vai passar realmente o Rová, a gente sempre fala na guerra semiótica. É uma guerra semiótica, é uma guerra por significados de significante. Então, eles sequestram não só a pauta, como sequestram os significantes. A gente tem significantes que passaram a ser sequestrados, a cognição pública está sequestrada, e a gente tem que pagar resgate todo dia. Então, vamos resgatar isso sem ter que pagar na moeda deles, porque senão a gente nunca vai ter esse resgate. É isso que eu estou cobrando só. E tem que saber usar as armas dos inimigos, é assim que se faz a guerra. A guerra se faz sabendo usar as armas dos inimigos. A gente deve reconhecer que eles souberam usar essas armas muito melhor do que a gente nos últimos anos, né? Porque, é claro, eles usam de forma suja, né? Eles usam mentiras, isso não faz parte do nosso método. Mas algumas ideias, né, de comunicação que eles usaram, a gente tem que replicar, não tem outro jeito. Isso inclusive na linguagem. Alguém disse, acho que foi a Fátima no comentário, que é preciso uma linguagem incisiva, assertiva, nada morno. Não é um memorando de governo, né? Tem que ter a própria linguagem das redes sociais. Tem que se usar numérica. Você sabe, Felipe, que eu entrevistei há algum tempo um socialista da Croácia, desses novos socialistas da Europa, e ele falava uma frase que eu tenho replicado, que tem que conquistar os memes de produção. É isso. Não é mais os meios, é os memes. É claro, você tem que saber dominar essa linguagem, não chega a lugar nenhum, gente. Na minha equipe, não adianta dar murro em ponta de faca, né? Então, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo para vocês dentro do jornalismo. Eu vi a Folha de São Paulo detonando a Choquei, né? A Choquei, porque a Choquei faz as manchetes, né? Faz as manchetes e aí no próximo tweet ela dá o link. A Folha cresceu na internet copiando e colando. Não é verdade, porque ela não copia, ela só dá o título. Isso aí não tem nada demais. E aí, qual é a estratégia de utilidade da Choquei, tanto para o governo, né, quanto para os meios de comunicação? Tinha que contratar ela para soltar só os links tudo, né? Se eu fosse da Folha, por exemplo, eu faria uma parceria com a Choquei para só soltar os links da Folha, ou a Fórum faz uma parceria com a Choquei. A Fórum faz uma parceria com a Choquei e fala assim: olha, Choquei, toda vez que você soltar um título, você solta o link da Fórum. Imagina, Andri, o quanto que multiplicaria de visitas. Olha só, a gente já está com o deputado Reginaldo Lopes. Você vai dizer, não, mas não é assim que funciona, gente. Não, é assim que funciona mesmo. É exatamente assim. Na minha equipe, Sinara, a gente tem
alunos, professores com mestrado e doutorado só produzindo memes. Tem um grupo só especialista em meme. Então, a gente tem 3 etapas. A gente monitora os grupos bolsonaristas e vê como as fake news são produzidas. A gente tem grupos de controle, onde há bolsonaristas e não bolsonaristas, um grupo de família, onde a gente calcula a efetividade de baixa, a gente dá nota de 1 a 10, como é que essa fake news é observada. E 3, a nossa terceira ação na nossa pesquisa na UF, é mostrar como é que é o combate. E uma das formas de combater é a produção de memes. A gente combate com linguagem. A gente tem especialistas em memes, a gente chama de grupo da memética. O grupo da memética entra em ação. Agora, como eu disse, somos poucos, somos uma experiência acadêmica. Isso deveria estar em escala dentro do governo. Paulo Pimenta tinha que incorporar esse tipo de ação em escala no Gabinete do Amor para combater o Gabinete do Ódio que joga essas fake news contra o governo. Olha só, Felipe, muito obrigada, viu? Foi muito boa a análise aí. Vamos mandar dar o recado. Até a próxima. Faz uma pílula e manda para o Paulo Pimenta para ver se ele age com velocidade. Com certeza. Obrigada, beijo para você, Felipe. gente. Até a próxima. Beijo. Tchau.